Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para a gravação dessa aula de pesquisa operacional. O tema é programação linear e a gente vai estar falando sobre solução gráfica. É um tema que dá muita discussão, dá muitas dúvidas, né? Porque a gente tem que montar algumas curvas, né? Que na verdade são retas, que o pessoal tem muita dúvida. A gente depende de matemática básica, a gente acaba tendo muita dúvida. Então, por isso que eu estou fazendo essa videoaula. Quando o problema envolve apenas duas variáveis de decisão, né, a gente pode utilizar o plano cartesiano e achar uma solução ótima para esse problema de programação linear. A gente vai encontrar isso graficamente fazendo as nossas retas, né? Tem hora que eu falo curva, mas na verdade são retas, é apenas a formatação do gráfico, né? Vamos considerar o seguinte problema de programação linear, né? x1 e x2, vamos falar que é variável de decisão 1, variável de decisão 2. A nossa função objetivo é maximizar a função 3x1 mais 3x2. As nossas restrições são essas que estão aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é construir o gráfico das nossas restrições. Então, primeiramente, a gente vai construir o gráfico, né, essas retas das nossas restrições. Antes de construir os gráficos das nossas restrições, nós precisamos saber os pontos. Quais são os pontos dessas retas que cortam o eixo cartesiano para a gente poder traçar essas retas. Para a gente traçar a primeira reta, pegando a primeira restrição aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai transformar uma das variáveis, a gente transforma ela em zero, certo? Então, a gente vai ter o nosso x2 que está sendo zero, né? Aí 2x1 mais zero, a gente faz ele igual a 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então o nosso x1 é igual a 6. Aí a gente vai fazer um ponto para ficar mais fácil a resolução. Então vamos falar que esse A é o nosso ponto, né? Considerado que o x1 é 6 e o x2 é 0. Temos aqui. Na segunda equação, o que a gente faz? Se a gente fez o x2 igual a zero, agora a gente faz o x1 igual a zero, para a gente achar o segundo ponto, certo? Então, x1 igual a zero, então nós vamos ter o quê? 4x2 igual a 12. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, então x2 é igual a 3. Então, nosso ponto B, x1 é zero, o x2 é 3. Então, nós temos o ponto A e B para a gente fazer a primeira reta dessa primeira. Vamos fazer a segunda restrição. Segunda restrição, 6x1 mais 4x2. Então, como é que a gente vai fazer? Considera esse termo igual a zero. Considerando esse termo igual a zero, 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar o quê? Vai ficar igual a 4. O nosso ponto C, então a gente vai fazer x1 é igual a 4, x2 é igual a 0. Vamos fazer agora, a gente fez o x2 igual a 0, agora a gente vai fazer o x1 igual a 0. Vamos lá, x1 igual a 0, 4 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, vai ficar igual a 6. O ponto D, x1 é igual a 0, o x2 é igual a 6. Então, agora nós temos 4 pontos. O ponto C e D da segunda restrição, a gente consegue montar a curva. Vamos lá fazer isso graficamente. Bom, pessoal, aqui a gente vai montar as nossas curvas. Então, o nosso ponto A, o nosso x1 é 6 e o nosso ponto x2 é 0. Então, a gente vai inserir. Veja que já montou o ponto aqui 6 e 0. O nosso ponto B é 0, o x1 é 0 e o x2 é 3. Então, veja que aqui já temos o nosso ponto 0 e 3, e aqui nós temos o nosso ponto 6 e 0. A nossa outra reta, o ponto C, ele é o x1 é 4 e o x2 é 0. Então, aqui nós já temos nosso ponto. E o outro ponto D é 0, x1 e 6, o x2. Então, nós temos aqui 0 e 6, e aqui nós temos o ponto 4 e 0. Veja que nós já montamos as nossas curvas, certo?
Pessoal, para poder facilitar montar esses gráficos aqui no site de pesquisa, vocês colocam lá Graphic Paper, papel quadriculado, vocês vão achar alguns formulários já prontos, se vocês não quiserem fazer no Excel. Mas isso ajuda muito a construção da resolução desses exercícios, tá? Melhor do que vocês pegarem uma folha em branco. Fazendo graficamente para ficar mais fácil, né? Aproveitando o livro aí do professor Gerson. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a primeira restrição. O x2, ele pode ser maior do que zero, menor do que zero? Ele não pode ser menor do que zero. Então, o x2 está aqui, o que está aqui embaixo, ele não pode ser. Então, aqui a gente vai tirar, ele não pode ser. Vamos pegar outra restrição agora, que é o x1. O x1 ele pode ser menor do que zero? Não, ele só pode ser maior do que zero. Então, essa área que está aqui não pode, certo? Vamos para a nossa segunda restrição. A nossa segunda restrição é essa aqui, está aqui a reta que nós já fizemos lá, certo? Então, a gente vai ver o quê? Vai ver que aonde estava azul que não está mais. Vamos entender por quê. Vamos fazer o ponto 1 e 1 que está aqui. Esse ponto 1, esse ponto 1. Então, aqui nós temos esse ponto. Saber se ele está dentro ou não. Então, o x1 é igual a 1. Está aqui. x1 é igual a 1. x2 é igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. O 6, ele é menor do que 12. Então, a nossa restrição foi aceita. Então, esse ponto que está aqui, essa área que está aqui embaixo da curva, ela é considerada ok, ou seja, ela atende à nossa restrição. Vamos fazer um segundo ponto agora, um ponto para cima da curva, que é o ponto 4 e o ponto 4. São esses dois pontos. Então, vamos considerar esse ponto e vamos ver se ele atende ou não à nossa restrição. Então, está aqui o x1, 4 e o x2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 8 mais 4, 24. 24 é menor do que 12? Não, não é. Então, não atende à restrição. Então, todo esse ponto que está aqui fora, vamos marcar um x aqui, ele não atende à minha restrição, certo? Então, o que atende à restrição está aqui dentro. Vamos lá para a segunda restrição. A segunda restrição é essa que está aqui. Vamos fazer o primeiro para ordenado, 1 e 1, que está aqui embaixo da curva. Veja que aqui está a curva e a gente está olhando embaixo dela, o ponto 1, né? 6 mais 4 dá 10. 10 é menor do que 24? É. Então, tudo que está aqui embaixo da reta atende à nossa restrição, certo? Então, tudo que está aqui atende à nossa restrição. Vamos pegar o segundo ponto, 4 e 4. x1, 4, x2, 4. 24, 16, somando os dois dá 40. 40 é menor do que 24? Não, não é. Se 40 não é menor do 24, tudo que está para cima da curva, que é do lado que está o ponto 4, não atende à nossa restrição. Veja que esse ponto que está aqui, ele atende à primeira restrição. Esse pontinho que está aqui, essa área que está aqui. Essa área que está aqui atende a nossa primeira restrição, porém não atende a segunda restrição. Então, esse ponto aqui não faz parte da nossa solução viável. Ele não faz parte da nossa solução viável. A nossa solução viável está dentro desse quadriculado azul. Para facilitar a nossa vida, eu criei esses pontos aqui. Já explico por quê, como é que a gente vai fazer. A solução gráfica, ela parte do princípio que é o mesmo princípio para a construção das restrições. A gente cria as retas, né? Faz um ponto, considera 0, x1, depois considera 0, x2 e monta uma reta. Então, a gente vai ver que essa reta, à medida que a reta vai, o valor do z, da função ótima, vai aumentando, a reta vai caminhando para um sentido, até que chega no ponto ótimo. Esse é um meio mais conhecido para se resolver, mas existe uma forma mais simples, que é a gente caminhar nos extremos. A gente caminha nesses extremos da solução gráfica e vai dando soluções para ela. Aonde der a maior solução, a gente vai ter o resultado, a nossa função ótima. Vamos considerar o ponto E. O ponto E, o x1 e o x2 é igual a zero. Então, o nosso z é igual a zero. Essa reta que está aqui. Vamos fazer o ponto F. O ponto F, o x1 é 0 e o x2 é 3. Então, x1, 0, x2, 3. 3 vezes 3, 9. Então, a nossa função z, nesse ponto, ele está dando 9.
Vamos fazer o h. x2, 0, x1, 4. Então, x2, 0, x1, 4. 3 vezes 4, 12. Então, a nossa função ótima assume valor 12. Então, entre esses três pontos, a nossa função ótima seria esse h, certo? Porque está pegando o maior valor. Vamos fazer agora o ponto G. O ponto G, ele é o ponto 3 e o ponto 1,5 que está aqui. Então, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1,5, 4,5. Somando os dois dá 13,5. Então, esse ponto que está aqui é a nossa função ótima. Então, nós chegamos na nossa solução. O que tem que tomar muito cuidado? Quando a gente fizer isso e que der dois pontos com a mesma solução, por exemplo, se der o ponto G e o H com a mesma solução, então não tem somente uma variável, uma solução ótima. Ele vai ter um conjunto de solução ótima que é a que está caminhando em cima da reta. Toma muito cuidado. Não ficou muito claro, né, como é que calcula esse ponto 1,5. Se vocês fizer com o papel quadriculado aí, fizer direitinho, fizer grande, vocês vão ver que fica muito fácil de identificar esse ponto 1,5. Se vocês não identificarem, basta você pegar uma das equações e considerar o x3 igual a 1, o x1 igual a 3, perdão, x1 igual a 3 e você encontra o x2, certo? Então, nós temos a nossa solução ótima. E aí, né, não é o objetivo dessa videoaula explicar o solver, mas a gente pode fazer o solver lá, né, dentro do Excel para conferir se a gente fez da forma correta. Então, tá aqui, né, a nossa solução tá aqui, tá correta, então tá tudo certo. Pessoal, muito obrigado, né, essa videoaula para ajudar vocês, espero que tenha ajudado.